Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de Química B. As aulas hoje 20 e 21, da página 262. E lá no livro texto, da página 85, para vocês olharem mais um pouco, aprofundar mais nos estudos. E lá tem algumas outras informações, certo? Vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre geometria molecular. O que é essa geometria molecular? Então nós vamos ter aqui essas moléculas, elas dispostas, o arranjo dela, uma forma que ocorra a organização, uma organização desses núcleos, desses átomos. Então, trazendo aqui o conceito, seria uma disposição espacial, uma organização desse espaço tridimensional dos núcleos dos átomos em uma molécula. Então, ou seja, é o estudo de como os átomos estão distribuídos espacialmente em uma molécula. Então, tá lá esses átomos se unem lá pelas ligações químicas que nós vimos, e com isso ele vai ter o quê? Um formato. Ele vai se reorganizar, vai se dispor nesse espaço, essa disposição espacial dos núcleos, e ela vai adquirir uma forma, uma forma geométrica. Daí nós temos aqui, olha, alguns exemplos que nós vamos ver mais detalhado. Por exemplo, aqui, olha, posso ter uma linear, aqui, linear com 2 átomos, linear com 3, trigonal plana, angular, tetraédrica e piramidal. Estas aqui são as mais, vamos dizer assim, que está mais envolvida quando vocês forem fazer um vestibular, o Enem, essas coisas que são mais recorrentes, beleza? Tem outras que depois você pode estar até olhando no livro de vocês, tem outros casos especiais de geometria molecular, beleza? E como que é prevista essa geometria? Como é que eu vou prever? Lembram que eu falei para vocês, até numa live, nós comentamos sobre a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, da sigla aqui, essa sigla que vem do inglês, VSEPR, teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Essa é uma teoria, vamos dizer assim, mais moderna, que vem explicar de forma mais simples essa geometria das moléculas. Então temos aqui, o que diz? Os pares de elétrons ao redor do átomo central vão se distribuir no espaço de tal forma que a repulsão entre eles é a menor possível. E com isso vai garantir uma maior estabilidade nessa molécula, Ronald Giuliester, 1963. Então, esta é a teoria que nós vamos ter esses pares de elétrons ao redor do átomo central. Então, nós teremos lá o átomo central, isso quando eu tiver 3 ou mais átomos, Nós vimos também como identificar o átomo central, que é aquele que faz mais ligações e que também pode aparecer em menor quantidade. Então, os pares de elétrons podem ou não fazer parte dessas ligações. Quando os elétrons são ligantes, os pares podem constituir ligações simples, dupla ou tripla. Vejamos aqui, os pares de ligantes é quando participam da ligação, e os não ligantes são os que vão estar desemparelhados, ou seja, não vai participar das ligações. Aí, como nós vimos, essas ligações, quando os elétrons ligantes, que fazem parte da ligação, vão formar ligações simples, dupla e tripla, Então eu posso ter essas ligações. Daí, os pares de elétrons existentes ao redor desse átomo central de uma molécula tendem a se afastar o máximo possível. Trouxe essa imagem aqui, só para a gente fazer uma analogia. Nós temos aqui, os balões,
balões aqui cheios. Quando você vai amarrando, né, encheu, amarrou 2 balões, olha a forma como ele se organiza. É como se fosse aqui, olha, uma nuvem eletrônica, aqui o núcleo, onde está unido esses 2 balões, e aqui a forma como ele se organiza. Beleza? Olha, com 2 balões, com 3, olha a forma já que ele vai adquirir, olha. Eles se organizam, né, se arranjam aí espacialmente de forma a se organizar. Olha aqui, ó, com 4 balões. Então, esses pares eletrônicos ao redor do átomo central de uma molécula tendem a se afastar o máximo possível. Então, se reorganizando, e ao se organizar, eles adquirem essas formas geométricas. Daí, olha, pegue a apostila de vocês, que tem essa tabela, onde eu tenho aqui, olha, falando sobre a teoria da repulsão dos pares, né, também chamado de nuvens, né, nuvens da camada de valência, que você vai observar aí, olha, número de pares ao redor do átomo central. Nesta outra coluna, geometria dos pares, também chamado de nuvens, e aqui a geometria da molécula, né, a posição dos núcleos, né, posições de núcleos. Então pega aí a apostila de vocês e me acompanhe aqui, olha. Quando eu tiver 2 pares ao redor do átomo central, né, e vou ter aqui, olha, um ângulo de 180 graus Celsius. Observe aqui, olha, eu terei aqui, olha, nesses 2 pares, 2 ligantes, né, 2 ligantes. Então, olha, 2 pares, né, 2 pares de elétrons, e eles vão se ligar a esse átomo central. Então, se eu tenho isso aqui, olha, formando este ângulo, né, que é essa molécula, né, vai se organizar dessa forma linear, ou também chamada diagonal. Então, nós vamos ter um ângulo de 180 graus. Então, 180 graus, terei uma molécula linear. Então, observe aí, olha, essa bolinha aqui significa o átomos ligantes. Observe aqui, ó, 2 ligantes. Então, tá lá os 2 pares. O que aconteceu aqui, ó, se ligou. Então, terei uma geometria linear. Quando eu tiver 3 pares ao redor do átomo central, olha aqui o que vai acontecer. Terei aqui, olha, a geometria dos pares, né, ou nuvens. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 3 nuvens. Vai formar como se fosse, ó, parece o que? Um triângulo, né? Essa distância, né, que ele vai se organizar espacialmente aí, essa repulsão, de forma a adquirir essa estabilidade, vai fornecer um ângulo, né, de 120 graus. Aí nós vamos observar o seguinte, acompanha aí, ó, pela apostila. Se eu tenho 3 ligantes, está aqui o átomo central, olha o A, tenho 3 ligantes, então terei uma geometria dessa molécula trigonal ou triangular. Olha aqui, ó, os 3 ligantes, tá aqui, ó, estão ligados ao átomo central. Observe aqui, se eu tiver somente 2 ligantes e aqui, ó, ter um par isolado de elétrons, essa geometria vai ser o que? Dessa molécula vai ser angular. Então observe aqui, ó, 3 pares, né? 3 pares ao redor do átomo central, tá aqui, ó, 3 pares, um ângulo de 120 graus Celsius, triangular. Se eu tenho 3 ligantes, vai ser trigonal ou triangular. Aí se eu tenho somente 2 ligantes e fica um par de elétrons aqui, olha, desemparelhado, né? Então, par isolado. Então terei angular. Beleza? Olha aí, ó, continuando na tabela, acompanha aí pela apostila. Tenho agora 4 pares ao redor do átomo central. Então tá aqui, olha, 4 nuvens. Isso vai me dar um grau de 109, né, e 28 minutos aproximadamente. Então tá aqui, olha, essa geometria vai ser tetraédrica. Porém, vamos ver aqui, olha, se eu tiver 4 ligantes, tá aqui as 4 nuvens com 4 ligantes, ela é tetraédrica. Se eu tenho
somente 3 ligantes. Olha aqui, ó, ficou parecendo com o quê? Uma pirâmide, né? Olha aqui, ó, um par de elétrons aqui, olha, isolado, e os 3 ligantes. O que é que vai acontecer aqui? Olha, esse par de elétrons vai exercer o que? Ó, repulsão, aqui, olha, nesses 3 outros ligantes. Vai adquirir o que? Uma forma de uma pirâmide, então piramidal. E se eu tiver essas 4 nuvens, né, 4 nuvens, ou geometria dos pares, e se eu tiver somente 2 ligantes, olha o que acontece, ela vai ser angular. Esse aqui é o caso que nós vamos ver do exemplo da água, né? Do exemplo da água. Eu tenho aqui, olha, o oxigênio, que tem 6 elétrons, não é isso? Na camada de valência, está lá na 6A, e aqui ele vai estar ligado ao hidrogênio, e ter esses 2 pares aqui, olha, 2, 4, 6, 8, né? Eu fiquei com 2 pares isolados. E na distribuição, na organização, melhor dizendo, espacial, nessa disposição, esses pares de elétrons vão exercer repulsão, que essa molécula ela vai ficar formando esse ângulo aqui, olha. Então ela vai ser angular. Então, resumindo, se eu tenho 4 nuvens, né, ou 4 pares de elétrons, o que é que vai acontecer? Se eu tiver 4 ligantes, né, 4 outros átomos aqui, olha, ligado ao átomo central, não sobrar par de elétron isolado, ela é tetraédrica. Sobrou um par de elétron, piramidal. Então, olha, porque eu teria aqui 3 ligantes. E só tem 2 ligantes, sobraram 2 pares de elétrons isolados, então ela vai ser angular. Beleza? Então vejamos aqui uma observaçãozinha aí, olha. São consideradas uma nuvem eletrônica. Veja aí, ó. Se eu tiver uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla e representado aqui, olha, lá pelos 2 pontinhos que significam o par de elétrons, né, que nós vimos lá no esquema de Lewis, né, na representação dos elétrons. Então, olha, isso aqui, olha, corresponde a uma nuvem, uma ligação simples ou uma ligação tripla. Então, não vou contar esses tracinhos. Isso aqui tudo vai ser uma que eu vou considerar uma nuvem eletrônica. Por isso aqui, atente, ó, são considerados uma nuvem eletrônica. Pode ser simples, dupla, tripla, ou aqueles 2 pontinhos representando aí os elétrons vão corresponder a uma nuvem eletrônica. Olha o exemplo aqui, olha. Tem aqui o HCN, ácido cianídrico. Eu tenho o que, olha? Uma ligação simples aqui de um lado, ligação tripla do outro. Então, olha aqui, ó, 2 nuvens, 2 ligantes. Beleza? Geometria linear. Observe aqui, olha. Eu tenho aqui, olha, o SO2. Ó, ligação simples. Isso aqui está na apostila de vocês também, pode acompanhar aí, olha. Ligação simples de um lado, ligação dupla. E aqui eu tenho, olha, os 2 pontinhos representando o par de elétrons. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 nuvens, só que 2 ligantes. Aqui, olha, o SO3, ó, ligação dupla, simples, e os 2 pontinhos aqui, ó, representando os elétrons, né, o par de elétrons. Então eu terei aqui, olha, 1, 2, 3 nuvens, né? Então geometria angular. E eu tenho aqui, olha, NF3, tá aqui, olha, 1, 2, 3, 4 nuvens. 4 nuvens, 3 ligantes. Foi que nós vimos, isso aqui me dá o que? Uma geometria piramidal. Não é isso? Beleza? Vamos seguindo. Vamos aqui a um exemplo. Qual a geometria do BH3? Então ela vai apresentar o que? Olha, 3 pares de ligações. Tá aqui, olha, boro, hidrogênio, ó, boro 3, cada hidrogênio 1, ó, 1, 2, 3, 3 pares de ligações. Então, considerando o maior afastamento possível entre os 3 pares, essa geometria ela pode ser o quê? Olha aqui, ó, vai ser trigonal plana, né? Ou triangular, ou trigonal planar. Então observe aqui, olha, tenho 3 nuvens, né? 3 nuvens aqui, não tenho pares isolados. Então o que é que vai acontecer? Olha, considerando aqui o afastamento, né? Isso aqui vai dar um ângulo aproximadamente 120 graus.
vai ser trigonal planar. Beleza? Vamos ver aqui outro exemplo do NH3, amônia. Então vou ter aqui, olha, 3 pares de ligações. 1, 2, 3, ó, estão se ligando com hidrogênio. E aqui, olha, ficou um par não ligante, um par de elétrons isolado. Então o que é que nós vamos ter aqui? Considerando-se o afastamento, né, entre os 4 pares de elétrons, a geometria vai ser o quê? Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens e só 3 ligantes. Então o que é que vai acontecer? Vai ser piramidal. Olha aqui como é que fica. Olha aqui a representação. Então terei uma geometria molecular piramidal. Beleza? Vamos aqui a mais algumas considerações, mais alguns exemplos com uma molécula formada por 2 espécies. Vamos lá. Geometria será sempre linear ou digonal, independentemente dos átomos envolvidos. Olha aqui o exemplo, olha, H2, F2, HCl, O2, CO. Então observe aqui, olha, molécula formada por 2 espécies, né? Temos aqui, ó, 2 átomos. Então vai ser sempre linear. Molécula formada por 3 espécies, né? Ela será linear se o átomo central não apresentar par de elétrons emparelhados disponíveis. Então observe aqui, olha, CO2, né? SCS, NO, N2O, HCN. Então observe aqui, ó, a geometria será linear se o átomo central não apresentar par de elétron isolado. Daí, olha, formada por 3 moléculas, por 3 espécies, será angular, né, se o átomo central apresentar um par de elétron emparelhados disponíveis. Vejamos aqui, olha, da água. Olha aqui, ó, tem 2 pares. Tem 2 pares aqui isolados. Então na água eu tenho um grau de 104, aproximadamente, né, 104 graus, né, 5 minutos, arredondando aqui aproximadamente 104 graus. Tem aqui, olha, do H2S, então olha aqui, ó, 2 pares de elétron isolado, o SO, né, o SO2, um par de elétron isolado. Então todos esses aqui, olha, vão ter uma geometria angular. Será angular porque o átomo central apresenta par de elétrons isolados. E moléculas formadas por 4 átomos com um átomo central. Vamos ver aqui, olha, será trigonal, plana, né, ou triangular, se o átomo central não possuir elétrons disponíveis, né, isolados. Vejamos aqui, olha, como nós vimos anteriormente. Tá aqui, olha, SO3, né, H2CO. Então, observe aqui, olha, eu tenho uma geometria trigonal. Tenho 4 átomos e não tem no átomo central pares isolados. Daí, eu tenho aqui a molécula formada por 4 átomos e um átomo com um átomo central, né? Então, total de 5. Então, a geometria será piramidal, né, ou pirâmide trigonal, se o átomo central apresentar par de elétron isolado. Vejamos aqui, olha, da amônia, NH3 e o NCl3. Observe aqui, olha, 1, 2, 3, 4, né, 4, e eu tenho aqui, ó, mais um par de elétron desemparelhado, né, isolado. Então vai ser piramidal. E por 5 átomos com a presença de um átomo central. Então a geometria vai ser tetraédrica, independentemente dos átomos envolvidos. Então observe aqui, ó, CH4 e aqui eu tenho o HCl3. Veja aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5. Tem 5 átomos, o átomo central aqui, olha, 100 par de elétrons isolados. Então vai ser tetraédrica. E aqui eu trouxe para vocês, depois vou mandar esse slide, aqui é o resumo de tudo e aquilo que eu falei para vocês, ó, nós vimos aqui até tetraédrica e pode aparecer hexaédrica e octaédrica. Isso aqui para vocês vai ser mais difícil aparecer em questão do Enem, por exemplo,
mas cabe vocês darem uma estudada, está no livro de vocês também falando lá com essa observação, né? Com a quantidade de número de ligantes, 6 e 7, hexaédrica e octaédrica, e 100 elétrons livres, né? Daí isso que vocês dêem uma olhada, né? A gente encerrar isso aí, certo? Então, obrigado. Nos vemos na próxima aula e na nossa aula online para a gente debater mais um pouco. Um abraço, até mais.